Bom dia, amados em Cristo Jesus. Na devocional de hoje vamos dar uma olhada na história da conversão de Saulo. Encontramos essa história em Atos 9, versos 1 a 31. A primeira notícia que temos desse homem, Saulo, encontra-se no capítulo 7 de Atos, no verso 58. Ali temos a narrativa do apedrejamento de Estevão. Estevão era um servo do Senhor Jesus, um daqueles 7 homens escolhidos lá em Atos 6 para servir às mesas, um diácono, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, diz a palavra. E aí, em Atos 7, Estevão está em vias de ser apedrejado por causa do seu testemunho a respeito de Jesus Cristo, como aquele que é o ungido de Deus, o Messias de Deus, o Salvador do mundo. E é nesta cena horrível que somos apresentados a Saulo. Depois de Estevão ter claramente anunciado o Evangelho apontando para Cristo, diz Atos 7,58, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Ou seja, ainda jovem, Saulo já apoiava aqueles que perseguiam os crentes em Cristo Jesus. Saulo não só cuidou dos mantos daqueles que atiravam as pedras, mas Atos nos informa também que Saulo estava ali e concordava plenamente com a morte de Estevão, Atos 8:1. Bom, este Saulo era temido pelos cristãos, pois ele não media esforços em perseguir a igreja de Cristo. Atos 9:1 nos diz que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, Saulo era um perigo ambulante aos que seguiam a Cristo. E neste afã de continuar perseguindo a igreja de Cristo, Saulo procurou o sumo sacerdote, o chefe, por assim dizer, da religião judaica. E ele pediu cartas para as sinagogas lá em Damasco, solicitando que estas cooperassem com ele para a prisão de todos aqueles seguidores do caminho, como eram chamados. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Não temos nenhum relato, é verdade, que diga especificamente que Saulo tenha assassinado algum cristão. Contudo, muitos dos cristãos que por ele foram presos acabaram sim sendo executados. O que sabemos vem da própria boca de Paulo, como ele é chamado depois da sua conversão, quando ele se dirige à multidão depois de ser preso lá em Jerusalém. Naquela ocasião, Paulo diz o seguinte, expressamente: persegui os seguidores deste caminho, do caminho de Cristo, até a morte, prendendo homens como mulheres e lançando-os na prisão. Então, Saulo agora, com a sua carta em mãos, partiu para Damasco, determinado a prender cristãos. Mas quando se dirigia a Damasco, o próprio Senhor, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, lhe aparece no caminho. Saulo, derrubado por terra, deitado no chão, ofuscado pela luz que brilhou ao seu derredor, mais forte que o próprio sol, segundo o seu relato, ouve a voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo não tinha a mínima noção que ao perseguir a igreja de Cristo, perseguia o próprio Cristo, o Senhor da igreja. Então Saulo foi conduzido cego, sem enxergar, a Damasco. E assim ele permaneceu por 3 dias, até que o Senhor convocou um tal de Ananias, um servo do Senhor, para orar por Saulo e abrir os seus olhos. Não só os olhos da sua cegueira física, mas sobretudo os olhos do coração, para que pudesse contemplar a glória de Jesus e compreender quem é de fato Jesus. Ananias foi meio relutante, ele conhecia a fama de Saulo, mas foi. E encontrou a Saulo, impôs as mãos e disse e orou: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, diz a palavra, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão restaurou.
Então ele se levantou, foi batizado, porque creu em Cristo e depois de comer recuperou as suas forças. Saulo permaneceu ainda alguns dias lá em Damasco com os discípulos. Sim, mas e daí? Só isso? Quem garante que este homem agora realmente foi convertido, que realmente passou a seguir Jesus? O verso seguinte, o verso 20, narra o início de uma nova trajetória na vida deste perseguidor da Igreja de Cristo. Diz o verso 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam admirados, especialmente ali na sinagoga, judeus, e diziam, mas não é esse o homem que causou tanto destruição lá entre aqueles que invocavam o nome de Jesus lá em Jerusalém? E ele não veio aqui para Damasco com uma ordem de prisão para correr atrás desses cristãos? A pregação de Saulo, no entanto, tornou-se cada vez mais poderosa, diz a palavra, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é de fato o Cristo. E assim inicia a trajetória e o ministério de Paulo de Tarso. O grande apóstolo Paulo, como é conhecido, servo fiel do Senhor Jesus, que pagou com a própria vida o custo desse discipulado, o custo de seguir e servir a Cristo. Sua vida nunca mais foi a mesma. E isto é conversão. Quando o Evangelho de Cristo nos lança por terra, quando o Evangelho de Cristo nos conduz ao arrependimento, quando o Evangelho de Cristo nos faz seguidores do Cristo vivo. E você já rendeu a sua vida ao Senhor? Não deixe de fazê-lo. Dobre seus joelhos, rende sua vida a Cristo, ainda hoje. Amém.